Oi gente, tudo bom com vocês? Estou começando o primeiro vídeo do canal, me chamo Bruna Heloísa, tenho 16 anos e hoje eu vou contar pra vocês como eu descobri minha gravidez na adolescência. Já quero dizer que eu não romantizo a gravidez na adolescência e sei que não sou a primeira nem serei a última, infelizmente. Bom, minha menstruação, ela nunca foi atrasada, nunca foi desregulada. A única coisa que ela tinha era, ela vinha em um certo dia do mês, e aí se passavam alguns meses, e esse dia dela vir mudava. E assim ia sucessivamente. Eu tinha acabado de iniciar a minha vida sexual, era a segunda vez que eu tava tendo relação, e com o meu namorado. E aí, minha menstruação, ela tava vindo... Nesse tempo ela tava vindo, acho que era... Não lembro se era o dia 1º do mês, se era no começo do mês ou se era lá pro dia 20. Porém, a minha menstruação, chegou o dia dela descer e ela não tinha descido. E eu fiquei esperando, porque eu tinha esperança de ela descer aquele mês. Desceu. Porém foi no dia 30. Já no final do mês, tipo no último dia do mês, e iniciando pra o início do próximo mês. E aí eu pensei, cara, tem alguma coisa errada aí, porque isso nunca aconteceu comigo, isso não é normal. Porque era como se estivesse pagando a menstruação daquele mês e já do mês seguinte, entendeu? E aí eu fiquei tipo, cara... e antes que me julguem perguntando por que eu não usei a pílula do dia seguinte, gente, eu não saio de casa. Nunca fui sair de casa sozinha. Minha mãe também não deixa, ela não confia em me deixa sair sozinha. Não porque ela não tenha confiança em mim, eu tivesse nesse tempo. Mas por conta que ela não confia nas pessoas, não confia no mundo de hoje. Acho que muitos me entendem. Manhã não deixava eu ir pra casa de amigas, não deixava eu ir pra nenhuma festa, essas coisas assim. Eu só saía com ela ou com alguém da minha família. Então, também não tinha como eu pedir, ligar pra farmácia pra trazer, porque a gente já tava na quarentena, as aulas estavam sendo online, minha mãe não estava trabalhando, minha mãe passava o dia em casa. Então não tinha como o remédio entrar aqui, porque se tocasse a campainha, ele ia querer saber quem era, e eu ia falar o quê? Gente, não sei. Meu namorado também não tinha como comprar, porque ele não mora na mesma cidade que eu. Então, certo dia, eu fui no centro com meu tio, e a gente foi olhar alguma coisa em uma loja de celulares. Acho que foi pra trocar a película do celular. E aí eu deixei ele lá esperando enquanto trocava a película e falei que ia olhar um negócio e já voltava e pedi pra ele me esperar ali. Porque tinha uma farmácia que era na esquina. E aí, né, eu aproveitei a chance, porque meu tio sabia que ele não ia ficar me fazendo interrogatórios e tal. Mas eu ainda tava com a mão, achando que, não sei, ficava com a paranoia. Ficava sempre olhando pra trás, pra porta da farmácia, com medo dele aparecer por ali e me ver com os testes. Ou então ficar me esperando e saber que eu tava comprando aquilo. Porque se... Enfim, né? Bom, consegui comprar, fui pra casa e fui direto pro banheiro. Eu soube que tinha que fazer na primeira urina do dia. Mas, gente, eu não tava aguentando a ansiedade. Eu precisava fazer naquele momento pra poder, sabe, tirar um pouco daquilo da minha mente. Então, eu comprei 2 testes e aí eu fiz um... Não lembro se eu, tipo, fiz o xixi em um recipientezinho e coloquei os 2 juntos ou se foi um de cada vez. E nesse momento que eu coloquei, o resultado dizem que demora a aparecer. Mas não, o meu foi instantaneamente, foi só subir e já aparecer as listrazinhas. Eu comprei 2 testes diferentes. Pra vocês terem noção, eu tava tão, sabe, sem saber até como chegar na farmácia pra comprar, com medo do que as pessoas iriam falar, que eu fingi que tava falando no telefone e fingi que tava comprando os testes pra minha amiga. Enfim, nessa hora que eu tava fazendo o teste, o banheiro da minha casa, ele não tem chave. E aí minha mãe quase entrou no banheiro. A sorte foi que eu empurrei rápido e, tipo... Mãe, tô usando o banheiro. E aí foi que ela saiu, mas eu tava com muito medo dela querer entrar pra usar o banheiro, pra fazer alguma coisa no banheiro, né? Não sei. E aí, quando eu olhei os testes, um apareceu, deixa eu ver, eu não lembro. Acho que os 2 foram de... Os 2 eram de risquinho. Um era uma cruz que aparecia
e o outro era os risquinhos. E, gente, não demorou nada pra aparecer, foi só absorver o xixi que o resultado já apareceu. E eu fiquei tipo... sem reação, eu ainda não conseguia acreditar. Eu não conseguia acreditar, simplesmente. Eu ainda, mesmo com os testes dando positivo, eu sabendo que raramente um teste dá falso positivo, a ficha não caía, eu não conseguia acreditar. Então, passaram-se uns dias e eu chamei uma amiga minha pra ir fazer o exame de sangue comigo. Porém, chegando lá, eu acho que eu fui em umas três clínicas e eles falaram que precisava de um responsável. E aí, não tinha ninguém, só tinha essa minha amiga, ela era de maior, porém ela não era alguém responsável por mim. Tinha que ser alguém tipo mãe, pai ou os avós. Mas amiga, assim, não podia. Eu fingi até que ela era minha irmã, mas mesmo assim não podia. E eu fiquei sem saber o que fazer, porque pra tirar minhas dúvidas por completo, eu precisava fazer o exame de sangue. Mas aí não deu, tanto que a gente até parou em uns mototáxis que estavam lá, uns caras. E a gente foi lá, perguntou se algum podia se passar pro meu pai para poder fazer o exame de sangue. A gente explicou a situação e um deles falou que se os 2 testes tinham dado positivo, então eu podia ter a certeza que eu tava grávida, porque geralmente não erra quando dá positivo, principalmente sendo 2 testes. E aí foi que eu fiquei tipo, cara, e agora o que é que eu vou fazer? Aí foi que eu resolvi comprar outro teste para tirar minhas dúvidas por completo. Aí eu comprei esse teste e esse foi o que mostrava as semanas. Aí eu lembro que eu fui lá em uma panificadora com elas, a gente entrou no banheiro, fiz xixi, que esse já era diretamente no teste. E aí a gente esperou um tempo, esse era mais demorado, eu ficando nervosa. Eu dei pra minha amiga segurar, ela tinha levado a cunhada dela com ela. E aí, ok. E aí elas ficaram olhando o teste, olhando pra mim, e eu nervosa. E aí, quando apareceu o resultado, elas olharam assim pra mim, e aquele olhar delas eu já sabia o que era. Tinha dado, não lembro quantas semanas tinha dado que eu tava, mas tinha dado que eu tava grávida, e mostrou lá de quanto tempo, pero eu não lembro de quanto tempo que tava, que tinha aparecido. E aí foi que a minha ficha caiu, e quando eu cheguei em casa, eu não lembro se eu tinha contado pro meu namorado. Não, eu não contei pro meu namorado, não contei, porque eu fiquei, cara, eu não vou contar por aqui, não sei como vai ser a reação dele. Então eu vou contar quando ele vier pra cá. E aí ele foi pra minha casa, não lembro se foi no outro dia ou se foi alguns dias depois. Ele foi pra minha casa e eu decidi contar pra ele pessoalmente, porque isso é uma coisa... Acho melhor conversar pessoalmente do que por mensagem, principalmente sobre um assunto sério como esse. Eu fiquei com medo da reação dele, não sabia como seria. Mas, graças a Deus, foi boa. Tipo, ele ficou sem acreditar também. Ficou achando que era brincadeira minha, mas aí eu falei que não era. Eu mostrei os vídeos do teste que eu tinha feito, só que eu já tinha jogado, né? Porque eu tava com medo da minha me achar. E aí, mostrei pra ele, foi aí que ele acreditou também. E a gente ficou buscando apoio um no outro. A mãe dele, por ser mais liberal, ele contou pra ela. Na mesma noite, ela ligou pra mim. E eu morrendo de vergonha, morrendo de medo ao mesmo tempo, porque minha mãe não sabia. Tanto que minha mãe não descobriu por mim. O dia que a minha mãe descobriu, a gente tinha ido fazer um ultrassom. Eu tinha ido fazer um ultrassom com ela, porque ela tava suspeitando que tava grávida. E aí eu já sabia que eu tava grávida e eu fiquei, meu Deus, se a minha mãe estiver grávida também, o que é que a gente vai fazer da vida com 2 crianças ao mesmo tempo? Como é que uma vai cuidar da outra? E, enfim... A gente foi fazer essa ultrassom, foi cedo, eu não tinha comido, eu não gosto de acordar cedo. E aí a gente foi, tava com o ar ligado lá, se não me engano, porém não tinha outro pra sentar. Mas eu cheguei lá e ficamos em pé esperando, tinha muita gente na frente dela. E aí, de repente, me bateu um calor enorme, uma tontura, sei lá, um mal-estar danado. E aí eu falei, mãe, eu vou vomitar. E aí ela não tinha lugar lá pra sentar, foi que me levaram pra outra sala. E aí eu sentei lá, já fui sentando, minha vista escurecendo, assim, acho que, não sei, eu acho que eu tive um leve desmaio. E aí quando eu acordei, já fui vomitando água, porque eu não tinha me alimentado. E aí minha mãe disse que desconfiou na hora, porque na primeira gravidez dela, que foi do meu irmão, ela disse que isso aconteceu com ela também.
Aconteceu do mesmo jeito com ela. E aí ela lá começou a me fazer um monte de perguntas, né? Ela já desconfiada se eu tava grávida, se eu tinha começado a ter relações sexuais. E eu falei que não. E aí ela falou que ia marcar uma ultrassom pra mim pra saber. E eu, sabendo que ela não ia marcar, né? Demonstrei toda a confiança. Pode marcar, se ela só vai perder o seu dinheiro. Porque eu sabia que eu falando isso, ela não ia gastar o dinheiro dela à toa se eu tava passando tanta confiança assim. E aí, ok. Aí, um certo dia, eu tava falando no telefone com meu namorado e minha sogra veio junto. Minha mãe apareceu na ligação e aí a minha sogra falou, né, que tinha que ter cuidado comigo e com ele. Ela já sabendo de tudo, mas ela tava tentando jogar pra ver qual seria a reação da minha mãe caso eu tivesse grávida. E aí isso daí foi mais um ponto pra minha mãe começar a desconfiar. Certo dia, tava tudo tranquilo por aqui. Minha mãe de repente começou a me perguntar se eu já tinha tido minha primeira vez. Só que, tipo, a gente morria de medo de falar sobre isso com ela, porque a gente nunca tinha... Além de ser um assunto que, tipo, não me sentia muito à vontade, sabe? Tinha um pouco de vergonha de falar sobre essas coisas com ela. Eu tinha medo de também conversar com ela sobre isso. Enfim, ela me perguntou se eu já tinha tido relações sexuais. E aí eu falei que não. Aí, fiquei insistindo que não, beleza. No outro dia, ela ainda não estava engolindo essa história. Ela veio me perguntar de novo, porém na maior calma do mundo. Ela veio me perguntar na maior calma, falou que eu podia ser sincera com ela e tal. Eu fiquei, nossa, cara, ela tá muito calma. Só que nossa mãe, quando tá muito calma, é um problema, gente. É um problema. Porém, eu aproveitei a chance que ela tava muito calma. E contei que havia tido a primeira vez. Ela perguntou se eu me prevenia, eu falei que não. Ela perguntou se eu já tinha menstruado depois disso, eu falei que sim. Aí ela perguntou quando. Aí eu falei, tinha sido o último dia do mês. E ela já começou a... E aí na mesma hora ela marcou um exame de sangue pra eu fazer. Meu irmão me levou lá. E aí não deu meia hora, mandaram o resultado pra ela no WhatsApp, positivo. Minha mãe, no momento, ela ficou, tipo, chorou, a gente chorou juntas. E aí, no momento, ela ficou, tipo, acho que ela não tava nela, sabe? Ela tava em estado de choque ainda, tentando absorver aquilo. E aí, ela marcou, no mesmo dia, ela ligou pra minha sogra, ligou pro pessoal lá e marcou uma ultrassom pra mim no mesmo dia. Com o passar das horas, quando foi se aproximando da hora da ultrassom, que eu acho que a ficha dela tava caindo, ela surtou. Ela simplesmente surtou, como esperado. E aí, tipo, ela tava calma demais pra ser verdade. Ela surtou completamente, gente. De verdade. Tanto que ela não deixou nem meu namorado entrar lá pra fazer a ultrassom junto. Porque minha mãe tava muito pé da vida com ele. Não só com ele, comigo também, mas com ele também. E ela não tava nela, gente. Não vou entrar em detalhes, mas minha mãe não tava nela. Ela tava muito nervosa. E, enfim, foi um baita choque pra ela. E aí, beleza, a gente voltou da ultrassom. Eu vi o coraçãozinho do bebê. Gente, eu chorei. Tipo, foi uma emoção... Eu tinha passado por um dia muito atordoado, porque foi muita coisa pra absorver naquele dia. Eu ouvi muita coisa da minha mãe. E quando eu cheguei da ultrassom, foi pior ainda. Eu tive que dormir na casa da minha tia, porque a minha mãe tava tão nervosa que se eu ficasse em casa, era capaz dela me estrangular. Essa foi a reação da minha mãe. Com o passar do tempo, ela foi se acostumando. Sempre acostuma, gente, sempre acostuma. A gente acha que não, mas acho que levou umas 2 semanas pra minha mãe poder aceitar. E agora ela ama o Arthur. Bom, gente, então foi isso. Eu estou com 7 meses de gestação. É um menino. E se vocês tiverem mais perguntas, quiserem saber mais detalhes, outras coisas por fora disso, vocês deixam aqui nos comentários e eu irei fazer outro vídeo. Eu sei que esse vídeo vai sair um pouco longo, até porque eu sempre fico... Gente, se vocês não repararam, que eu acho impossível que eu não tenha reparado, que, tipo, fica me dando os brancos, eu fico travando, não sei o que falar. Mas, enfim, eu vou me acostumando com o tempo. Espero que tenham gostado do vídeo, se inscrevam no canal, deixem um like. É isso, até o próximo.